deixar na descrição do vídeo, é o primeiro link, fechou? Bom, rapaziada, Cauã Batistella pertencia ao Cruzeiro, uma grande promessa, né? O garoto teve uma passagem pela base de Cotia do São Paulo, né, rapaziada? Ele ficou dos 9 aos 14 anos ali, fazendo a transição para o campo na base do Tricolor. Cauã foi dispensado do São Paulo, né? E aí ele foi adquirido pelo Cruzeiro, inclusive conquistou a copinha deste ano com o Cruzeiro em cima do São Paulo. Roteiro de novela, rapaziada, de filme blockbuster, né? Bom, o jovem revelou que o São Paulo não teve paciência com ele enquanto ele esteve lá em Cotia, né? Com a pandemia aí da Covid-19, né? Lá em 2020, salvo engano, a base ficou sem treinos, né? E o Cauã, quando voltou, ele não voltou bem fisicamente, ele mesmo admite isso, né? Após o seu retorno, os atletas passaram por avaliações físicas normais ali de praxe. O Cauã ficou ainda mais 3 meses no clube antes de ser dispensado. O jovem foi sincero ao dizer que o São Paulo não teve paciência com ele num momento tão delicado como foi aquela pandemia, né? Mas ele deixa bem claro que, abre aspas, hoje agradeço, ainda bem que aconteceu, fecha aspas. Pra você acha que o São Paulo foi muito duro com o Cauã em dispensar esse jogador antes de ele, né, ter uma condição física melhor, poderia ter lapidado ele ainda mais? Comente aqui abaixo. O que acontece? O Cauã, ele tem apenas 18 anos, né? Já foi vendido pelo Cruzeiro ao Kharkiv, acho que é da Ucrânia, né? Ele que foi vendido por 5 milhões de euros, 30 milhões e 900 mil reais. A Raposa ainda manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. O Cruzeiro conseguiu vender aí um jogador por um ótimo valor, jogador que pouco jogou no time profissional, se não me engano, nem jogou no time profissional, foi campeão da Copinha e já vazou, né? Enquanto isso, São Paulo vai doando essa joia de Cotia, dispensando outras ali, potenciais vendas do clube, né? Mais um jogador de Cotia que vai embora ali. São Paulo dispensa por motivos a 2. Hoje, inclusive o Tapia fez gol nesse jogo, tá? Hoje será em Atibaia contra o Bragantino, time de Série A, hein? O desafio é um pouco mais complicado. Se não vencer o Juventus, vai vencer o Bragantino? Acho difícil. Para essa atividade, o São Paulo ainda não terá o seu primeiro reforço à disposição. O Vitor Sá, ele treina com o elenco no CT da Barra Funda e tal, mas de acordo com a ESPN, o atacante não estará apto para o jogo de hoje, tá? O Vitor Sá só estará 100% à disposição na próxima semana. Neste ano, inclusive, o Vitor Sá ficou uns 2 meses aí, mais ou menos, parado, né? Afastado por conta de lesões. Por isso, precisa de mais cuidados, né? São Paulo trata com cautela a situação aí, a questão física do atleta. Para o jogo treino de hoje, Arboleda e Mike, que foram reintegrados recentemente ao elenco do São Paulo, viajaram com a delegação, devem participar. Dorival não pensa em escalar um time titular ou time reserva, ou um time titular e outro reserva, né? A tendência é ele mesclar o time, mesclar os jogadores, a fim de ter uma observação mais precisa. Vamos aguardar pra ver. Bom, após fechar com o Newton, São Paulo segue de olho no mercado em busca de mais reforços, né? Dorival Júnior quer agora um segundo volante para reforçar o elenco, aquele camisa 8. A questão do Newton ainda depende do aval do Ferrarese, tá? Vou falar mais sobre isso no vídeo de hoje no canal principal SPFC 100%, mas ainda não está oficializada a contratação do Newton. Ainda. Enquanto isso, São Paulo monitora a situação de Thiago Maia, né? Alvo antigo do Tricolor, Maia já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. E a diretoria São Paulina está atenta a essa possibilidade, né? O Internacional fez uma proposta de renovação pelo jogador, mas o clube gaúcho ainda não obteve a resposta do atleta e seu staff. Esse cenário aumenta o pessimismo no Colorado, né? Diante dessa indefinição, o São Paulo monitora de perto a situação de Thiago Maia. O volante havia sido indicado e aprovado pelo então técnico Roger Machado no São Paulo. Bom, São Paulo chegou a conversar, abrir negociação, mas não avançou. O Tricolor avalia agora oferecer um pré-contrato para o jogador para que o jogador feche e chegue na próxima temporada, ou São Paulo feche um pré-contrato e force o Internacional de alguma maneira em liberar o jogador antecipadamente, tá? No mês passado, o São Paulo e o Inter chegaram a discutir uma liberação antecipada do Thiago Maia, mas neste caso envolveria uma troca com o Arboleda. O Arboleda foi reintegrado. Pode ser que, de novo, aí seja alvo ou seja mencionado nessa negociação, não sabemos ainda, tá? Mas o Thiago Maia não é um sonho antigo só nessa questão do Roger Machado, não. Lá em 2022, quando o Rogério Ceni era o técnico do São Paulo, Thiago Maia também teve seu nome vinculado ou indicado para reforçar o Tricolor. O São Paulo mantém contato com o staff do atleta desde março, tá? Dorival vê com bons olhos a contratação de Thiago Maia no São Paulo. Com Dorival, o Maia pode ficar ainda mais propenso a fechar com o Tricolor, como aconteceu com o Vitor Sá, por exemplo. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você aceitaria Thiago Maia no São Paulo? Acha que poderia ser um bom reforço aí para o setor de meio de campo? Comente aqui abaixo a sua opinião. De acordo com o jornal, na verdade o portal Jornal do Fla, Corinthians e Santos, além do São Paulo, estariam interessados aí na contratação de Thiago Maia. Vamos aguardar para ver os desdobramentos. Não tem proposta na mesa, mas o São Paulo acompanha de perto a situação do volante colorado, que não deve renovar o seu contrato com o clube de Porto Alegre, beleza? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O que interessa que é Lucas Moura, né? Exclusiva, hein? Notícia exclusiva que eu tô trazendo aqui para vocês, que essa situação de que Lucas Moura e São Paulo avançaram significativamente, né, nas negociações para a renovação do contrato. Ah, Rafael, qual o novo tempo do vínculo? Qual o valor que o Lucas Moura vai receber? Não sei, ainda não se sabe.
tá? Estamos tentando arrancar isso das fontes, mas o que a gente conseguiu apurar ao longo desta sexta-feira foi efetivamente que o jogador se reuniu lá com a diretoria e deixou claro os seus planos de continuar no São Paulo na próxima temporada, tá? Todo mundo sabe, o Lucas Moura está se recuperando de uma cirurgia, uma contusão gravíssima que ele teve, ele mesmo classificou como a pior cirurgia, a pior contusão, perdão, da carreira dele, e só volta a jogar no ano que vem. Então já havia muita desculpa, especulação sobre o futuro do Lucas Moura, se ele ia continuar no São Paulo, ele que tinha propostas do futebol dos Estados Unidos, onde ele sempre sonhou em jogar, tinha propostas do mundo árabe, onde a gente sabe que paga muito bem, além, é claro, da própria opção de continuar no São Paulo. Afinal, né, ele já está aí desde 2023 e está no momento, digamos, não muito legal, não muito positivo da carreira em si. E, de fato, tá em casa, né? Tá em casa, então eu acho que o próprio Lucas está frustrado com o futebol que ele apresentou pelo São Paulo ao longo desses quase 4 anos, né, já de clube, né, desse retorno, e permanecer no São Paulo seria uma maneira, vamos dizer assim, de tentar, enfim, resgatar o brilho que ele apresentou lá em 2023, quando foi o protagonista e papel fundamental no título, no inédito título da Copa do Brasil, né? Eu tenho minha opinião. Bom, rapaziada, o São Paulo tem 7 jogadores que já podem assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, tá? Estamos no mês de julho e esses atletas já podem assinar um pré-contrato, né? Todos eles com vínculo, obviamente, até o final deste ano. A lista conta com craques ali do time e também atletas meio que esquecíveis. Caleri, Lucas Moura, Yang, Felipe Pires, Rafael Tolói, Matheus Belém e Luan, todos esses já podem assinar um pré-contrato com qualquer clube. Desses atletas, o São Paulo tem a certeza de que quer renovar, pelo menos quer renovar, com 2, Caleri e Lucas Moura. O restante, todos devem ter ali o vínculo, não vai ser renovado, devem sair ainda este ano, seja nessa janela que vai abrir em julho ou na próxima aí do final do ano, quando eles não tiverem mais contrato com o clube do Morumbi, tá? Você renovaria com algum desses atletas? Comente aqui abaixo a sua opinião. A janela de transferências no futebol brasileiro abre no dia 9 desse mês, fecha no dia 17, salvo engano, né? Essa é a janela extra criada pela CBF para os clubes fazerem transferências entre si. Logo após, no dia 19 ou 20, abre aí a janela do meio do ano, tradicionalíssima janela de transferências da FIFA, que vai até o dia 11 de setembro, né? São praticamente 2 meses aí de janela de transferências. Alguns jogadores do São Paulo ainda não atingiram o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, eles podem vestir a camisa de outro clube aqui em território nacional. Os atletas em questão são os goleiros Coronel e Yang, Carlos Coronel e Yang, os dois fizeram nenhum jogo, né? Os zagueiros, Rafael Tolói, 5 jogos, Arboleda, 6 jogos, Lucas Ramon nas laterais, né? 12 jogos, Cedric, 8 jogos, Wendel, 12 jogos, Mike, 5 jogos, meio-campistas, Marcos Antônio, 12 jogos, Pablo Maia, 10 jogos, atacantes, Lucas Moura, 8 jogos, André Silva, 10 jogos, Gonçalo Tapia, 11 jogos. O restante do elenco fizeram mais de 13 jogos aí, não podem se transferir para clubes nacionais. Até podem, mas vamos jogar o Brasileirão, né? Chama a atenção aí, os 2 goleiros reservas, sem nenhuma partida no Campeonato Brasileiro, além de Lucas Ramon, Wendel e Marcos Antônio, que já estão ali no limite, né? Se fizerem mais um jogo, não podem atuar com nenhuma outra equipe no futebol brasileiro, né? Ambos, na verdade os 3 aí, rapaziada, não devem deixar o tricolor este ano não, tá? O meio-campista, Marcos Antônio, esteve na mira do Flamengo, que sinalizou algumas propostas, mas acabou desistindo da contratação do meio-campista tricolor. Sim, o Flamengo desistiu da contratação de Marcos Antônio. O Wendel entrou na mira aí do Cruzeiro e do Grêmio, né? Ainda pode se transferir se não fizer nenhum jogo no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, né? Mas a chegada de Dorival Júnior mudou os planos do jogador, né? Outrora, ele estava bem propenso a deixar o clube do Morumbi. Só que com a chegada de Dorival Júnior, e o Dorival gosta muito do Wendel, o Wendel mudou de ideia e agora quer permanecer. A janela de transferências promete ser bem movimentada no São Paulo. Vamos aguardar para ver quais serão as movimentações que o São Paulo vai fazer. Vai ter vendas, vai ter empréstimo, vai ter contratações e muito mais. Falando em contratação, falando em janela de transferências, o São Paulo e Botafogo chegaram a um acordo pela troca entre Ferrarese e Newton. Newton será jogador do São Paulo em definitivo e Ferrarese do Botafogo em definitivo. A troca Newton por Ferrarese está em fase aí de acordo verbal, tá, rapaziada? Os clubes estão trabalhando para concluir aí os trâmites burocráticos o mais rápido possível. Assim que resolver essa situação, será formalizada a operação. Tanto São Paulo quanto Botafogo manterão ali participações importantes nos direitos econômicos desses atletas, tá? O Ferrarese estava emprestado ao Botafogo até o final deste ano, mas vai ser comprado em definitivo, uma compra ali sem gasto nenhum. O passe do venezuelano estava fixado em 6 milhões de euros, 36 milhões de reais na cotação atual.
Já o Newton era avaliado pelo São Paulo em 13 milhões de euros, né? E mesmo assim o acordo foi fechado. É a velha história, né? Quando sai um otário e um malandro de casa, uma hora eles se encontram na rua e aconteceu o que aconteceu. O malandro e o otário se encontraram e o negócio foi fechado. Newton, ele chega para fazer a função que o Luiz Gustavo fez em 2024, né? Aquele primeiro volante. Bom, rapaziada, o São Paulo tem 7 jogadores que já podem assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, tá? Estamos no mês de julho e esses atletas já podem assinar um pré-contrato, né? Todos eles com vínculo, obviamente, até o final deste ano. A lista conta com craques ali do time e também atletas meio que esquecíveis. Caleri, Lucas Moura, Yang, Felipe Pires, Rafael Tolói, Matheus Belém e Luan, todos esses já podem assinar um pré-contrato com qualquer clube. Desses atletas, o São Paulo tem a certeza de que quer renovar, pelo menos quer renovar, com 2, Caleri e Lucas Moura. O restante, todos devem ter ali o vínculo, não vai ser renovado, devem sair ainda este ano, seja nessa janela que vai abrir em julho ou na próxima aí do final do ano, quando eles não tiverem mais contrato com o clube do Morumbi, tá? Você renovaria com algum desses atletas? Comente aqui abaixo a sua opinião. A janela de transferências no futebol brasileiro abre no dia 9 desse mês, fecha no dia 17, salvo engano, né? Essa é a janela extra criada pela CBF para os clubes fazerem transferência. Falando ainda em zagueiro, nas últimas semanas, o Real Betis fez contatos por Osório. O clube espanhol está planejando fazer uma proposta oficial pelo zagueiro aí de Cotia, né? Revelado em Cotia, uma proposta de compra. O Betis tem acompanhado o Osório desde o início do ano, na verdade desde o ano passado, né? Além do Betis, outros clubes da Europa também querem o zagueiro São Paulino. Inclusive, representantes do futebol italiano virão ao Brasil após a Copa do Mundo para acompanhar ainda mais de perto o Osório. Recentemente, o São Paulo renovou o contrato do zagueiro até 2030. A fim de se proteger aí de futuras propostas, colocou a multa rescisória do zagueiro ali, do Osório, né, na casa dos 100 milhões de euros para clubes do exterior. Já para clubes nacionais, a multa é de apenas 59 milhões de reais. O São Paulo, né, detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Nos últimos jogos do São Paulo, antes da pausa para a Copa, o Osório teve algumas oportunidades, foi bem, inclusive, muito bem avaliado. Vimos um zagueiro muito rápido, né, isso é muito importante, com boa saída de bola, firme na marcação, bom no jogo aéreo, é um zagueiro que promete e tem totais condições de assumir a titularidade na zaga São Paulina. Agora, até quando ele vai permanecer? Aí já é outro papo, porque um zagueiro com essa qualidade, com esse potencial que o Osório tem, dificilmente vai ficar por muito tempo no São Paulo, tá? E ele agradou muito, não só a torcida São Paulina, mas também ao técnico Dorival Júnior, que conta com o zagueiro para o restante da temporada. O staff de Osório confirma as sondagens do Real Betis, mas Dorival aprovou Osório no elenco profissional e pediu para a diretoria mudar os planos, não negociar o Osório. O Dorival pediu para a diretoria São Paulina não vender o Osório e mudar os planos também em relação ao mercado da bola, porque a princípio o São Paulo iria ao mercado contratar pelo menos mais 2 zagueiros. Agora com o Osório aprovado, com o Arboleda reintegrado e a contratação de Newton, as coisas mudaram. A busca do São Paulo por um zagueiro no mercado, ela mudou. O São Paulo quer apenas mais um zagueiro, tá? Isso ainda colocando ali como possibilidade. A ideia do Dorival Júnior é justamente dar mais oportunidades para o Osório, que tem apenas 19 anos. Além de usar o Arboleda também, que o Dorival gosta muito e até pode colocar o Arboleda como titular, né? E tem o Newton ainda, que também pode fazer a função de zagueiro, né? A versatilidade do Newton facilita para que Dorival Júnior ajeite ali o sistema defensivo. O São Paulo desistiu da contratação de Domingos Duarte e também do Arthur Chaves. A alta cúpula São Paulina, ali uma fonte da alta cúpula São Paulina, disse que já cansou de esperar por Arthur Chaves, desistiu também. A diretoria cansou de esperar o Domingos Duarte, tentou a liberação do Arthur Chaves, não conseguiu, né? Então São Paulo mira outras opções no mercado para reforçar a zaga, com problemas financeiros, obviamente, que tem dificuldades, né? A prioridade é uma operação a baixo custo, né? De baixo custo e de investimento que não seja imediato. Está surgindo alguns nomes ali novos para reforçar a zaga São Paulina. Estamos em apuração, em breve vamos trazer atualizações para vocês. Fechou? O volante Newton tá próximo de reforçar o São Paulo, um cara muito polivalente e de boa capacidade física. Quem explica todos os detalhes é o William Borges, que tá ligado numa análise profunda e extensa de um jogador que perdeu espaço no Botafogo recentemente, é verdade, mas que teve certo destaque nos últimos anos, nas últimas temporadas pela equipe do Fogão, né? Bom volante, tá, Vintiano? Um cara alto, de boa posição física, como você falou, que pode, inclusive, ser esse primeiro volante, como também pode se transformar num terceiro zagueiro. Essa temporada, inclusive, ele ganha espaço como um terceiro zagueiro no início do ano, e depois, por conta de negociações, poderia ter ido para o Santos, acabou perdendo espaço e acaba sendo uma opção. Mas é um bom jogador, é uma boa movimentação, pode acrescentar para o São Paulo, e digo mais, nesse sentido de você conseguir mudar durante o mesmo jogo o cenário. Você ter o volante escalado, mas ao mesmo tempo você conseguir puxar ele para ser um terceiro zagueiro e variar conforme o adversário. Acho uma boa movimentação. Tá? Vamos lá, eu vou começar com a parte defensiva, vou trabalhar a parte ofensiva, o que o Newton acrescenta
com a posse de bola e defensivamente. Começando com a parte defensiva, repara no que eu falei dele podendo se tornar um terceiro zagueiro. Aqui, ó, fazendo linha de 5 pelo Botafogo, inclusive como um líbero, você vai ter o cenário do Galo tentando a jogada pelo lado do campo. E olha que é curioso, porque o atacante atrai ele para procurar as costas. Só que é um cara com boa velocidade, é um cara com boa capacidade de recuperação. Então ele até acompanha o atacante, mas no que o passe vem às costas, ele tem uma boa leitura para fazer o corte. Aqui, mais uma vez, posicionado como um zagueiro nesse lance, consegue andar no campo para fazer o corte e ainda sai tocando. É outro ponto, né? Um cara que tem um mínimo de qualidade, pelo menos, para sair jogando. Aqui clareia o lance. Mais uma vez, questão de cobertura de profundidade aqui, mais uma vez, posicionado como um terceiro zagueiro. O atacante está aqui, ele está até tentando fazer uma linha de impedimento se a gente for avaliar, e essa linha de impedimento não está tão bem feita assim. O passe vai, e aqui é o problema, porque ele confia muito nessa parte física dele. A partir do momento que ele confia muito, ele está suscetível a erros e acaba tentando antecipar, e aí é uma chance clara que o jogador do Fluminense, inclusive, vai perder, mas é um erro claro do Nilton. Então mostro 3 lances, 2 positivos e 1 negativo, para a gente mostrar que é um cara de boa cobertura, boa capacidade física, só que às vezes muito confiante e acaba perdendo certos lances assim. Que é natural de um jogador que ainda, em determinada medida, é jovem, né? O que não pode acontecer é ele tentar antecipar a jogada e ficar deitado no campo. Como último homem, inclusive, né? Não dá, não pode, tá louco. Mas vou seguir nessa Mas, toada. assim, natural também de um cara que é volante, que pela altura, pela estatura, estava sendo improvisado, entre muitas, porque jogou muitas vezes assim, né? Mas improvisado como um zagueiro. É a questão da confiança, talvez. Você falou da altura, da própria perna. Exato. É um cara que acha que vai chegar em todos os lances, acaba cometendo erros. Vou continuar com o lance positivo dele, tá? O Botafogo tava saindo com a bola, então tá desarmado defensivamente, tanto que ele tá reclamando aqui, e é um Fluminense que já tá em progressão com jogadores livres. Essa jogada vai partir por dentro, vai chegar no Lúcio Acosta, e olha como ele tem uma leitura legal para fechar o passe que seria em profundidade por aqui e conseguir com a perna comprida, como a gente fala, fazer um bom corte. Seguindo nessa ideia. Agora como volante. Situação do Fluminense saindo para o contra-ataque. Toma a frente facilmente até do jogador do Fluminense, consegue recuperar essa posse de bola e aí retém a posse, né? Agora saltando no gramado. Repara que nesse jogo ele estava terceiro zagueiro, mas olha como consegue fazer a perseguição. Vai atrás do Lúcio Acosta, dá o primeiro tranco, a bola ainda fica viva com o Fluminense, ele continua na perseguição. E aqui a perna comprida que a gente fala. Olha o carrinho que ele consegue dar, recuperar essa bola alto no gramado para o Botafogo tentar fazer a jogada. Nesse lance é um cenário parecido. Tá aqui para receber esse passe, o passe vem ruim do Vitinho. Olha como ele tem uma recuperação legal para fazer o corte e evitar esse contra-ataque do Fortaleza. Então é um cara com boa capacidade de recuperação. Acho que ficou muito claro aqui. Às vezes várias jogadas que não estavam positivas para ele, ou que, como nesse último lance, o companheiro dele errou e deixou ele numa fogueira. Ele conseguiu dar aquela perna comprida ali, recuperar e evitar o contra-ataque adversário. Só pelo tamanho da passada ele já tem essa vantagem, né? Agora ele também mostra uma velocidade, uma explosão física suficiente para conseguir ganhar. É porque a passada larga, ela é relativa. Tem jogadores que aproveitam disso e são ainda mais velozes, tem jogadores que são muito compridos, muito altos e ficam mais lentos. É lentidão, né? Exatamente, ele consegue ter certa velocidade. Vou seguir nessa questão de imposição física. Jogo contra o Galo natural, de volta, chutão, olha como ele tá dividindo espaço, se abraçando até com o atacante Cassierra, perna comprida mais uma vez, ganha o primeiro duelo. Mais uma vez, estatura também consegue dominar essa bola, não precisa nem tirar de cabeça, né? E aí na sequência acaba errando o passe, mas mostrando ele nessa questão de duelos também. Duelo com o Carlos Vinícius, um cara muito forte, até em certa forma perde o duelo, mas consegue ficar com ela na sequência. Tem um bom corte na sequência, aqui também já entrando numa parte com bola. Encontra um bom passe pro Danilo. O Danilo vai perder essa bola. E aí ele já está posicionado de volta para fazer essa recuperação, ficar com a posse de bola. E aqui, mais uma vez, vai conseguir driblar facilmente o jogador do Grêmio e sair com campo limpo pro Botafogo até quarto lance, porque não tem nada demais. Essa questão de carregar a bola, como aconteceu no último lance, acontece também no início do ano pelo Botafogo. Tem 2 jogadores à frente dele. Ele está posicionado como zagueiro, carrega essa bola. Tem mais outros 2 jogadores à frente dele. Mais uma vez, vai sair limpando e vai conseguir carregar essa posse de bola. Então, olha como ganhou progressão no campo através de carregar a posse de bola. E automaticamente já saí da parte defensiva e entrei na parte com bola também. A velocidade que ele conseguiu ganhar na jogada, conduzindo bola, impressiona. E assim, o trato com a bola, né? Porque não é que ele passou e tinha uma distância enorme entre os marcadores. Não, ele passou no meio de caras que estavam próximos, assim. 2 vezes, então, né? Uma conduzidinha próxima do pé ali, mostra a qualidade, mostra refino com a bola no pé, né? Automaticamente já puxando para essa parte com bola. Não é um cara que tem tantos passes decisivos. É um cara que tem pouquíssimos passes-chave para finalização, algo mais para frente. Até porque muitas vezes tem atuado mais baixo no gramado. Não se complica com a bola no pé, consegue fazer boas inversões, encontrar bons passes curtos, mas você não vai ver sendo esse volante a pifar jogadas, a conseguir uma jogada mais em progressão. Claro, pode ser que consiga, não dá pra gente afirmar, mas em geral são passes mais básicos. Saída em 3,
tá mapeando o lado esquerdo do campo que você tem um jogador do Botafogo livre, vai dominar essa bola, vai fazer uma inversão, de certa forma simples, mas objetiva, né? Inverte pro lado esquerdo do campo, onde você tem espaço para continuar na jogada. Então a gente vai seguir nessa atuada, só mostrando que a bola chega no jogador que tá por ali. Agora, nesse mesmo jogo, pra gente reparar como ele varia durante o jogo, e é esse o ponto que eu cito. Ele tava posicionado no último lance como um terceiro zagueiro. Agora, ele já tá como um primeiro volante, porque ele saltou da posição do terceiro zagueiro, porque 2 caras saltaram para diminuir essa saída. Então já veio para as costas do jogador e olha o espaço que ele ganha. Você tem a ultrapassagem do lateral direito por aqui, e aí ele do Arthur, na verdade. Arthur, que tá hoje no São Paulo, inclusive, consegue conectar o Arthur numa situação de 1 contra 1, ganhando bastante campo contra o Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, também comete erros. Aqui, posicionado novamente nessa saída em 3, tá mapeando o gramado, tá olhando o cenário, o Grêmio tá apertando essa saída. Ele tá vendo que tá sendo apertado, confiante, com a perna canhota, vai fazer o simples, e aqui acaba cometendo um erro que gera essa posse de bola pro Grêmio para tentar puxar um contra-ataque ou para pegar um Botafogo mais desprotegido. Então, novamente, saída em 3, com espaço, consegue fazer uma boa inversão. Então, mostrando lances positivos e negativos dele na saída de bola. Boa inversão longa, inclusive. Essa eu confundi com outro lance. Eram 2 lances negativos, na verdade. Ele deu uma forçadinha. Exatamente. Saída em 3, ele tenta forçar um lance, e aqui é o que eu quis mostrar, né? Ele quis esse passe aqui. A bola foi aqui. Então, para mostrar que nem sempre vai ser o forte, vai ter lances negativos. Talvez ele estivesse contando com o Vitinho atacar o espaço, né? Atacar as costas da zaga para essa bola chegar na linha de fundo. Mas aí foi um passe extremamente forçado, só pra gente mostrar que eu confundi. Esse lance aqui é positivo. Sendo amigo dele, a intenção foi essa. Se ele queria acertar o Vitinho ali e acertou lá, é mais complicado. Então, se ele podia fazer esse passe colher que você quer chamar, né? Exatamente. Mas vamos lá, mais uma vez. Agora, posicionado como volante, olha como varia os lances que eu tô trazendo aqui de terceiro zagueiro para volante. Mapeando o gramado, tá com certo espaço, porque o Cruzeiro não aperta essa primeira marcação, consegue fazer um lançamento pro lado esquerdo do campo, onde tem um jogador livre ali, aqui se já geram 2 contra 1 pelo lado do campo, né? A bola chegou no jogador desejado por ele. Mais uma vez, Libertadores, olha como ele já tá mapeando o gramado, olhando o cenário, deu mais uma viradinha de cabeça, no que dominou a bola, já arrumou o corpo, inverteu uma boa bola pro lado direito do campo ali, num cenário de 1 contra 1. Então ele tem a capacidade de inversão. Não é que é o grande forte do jogo dele, passe-chave, mas é um cara que consegue encontrar boas soluções. Pra gente finalizar, eu vou puxar pra finalização, parte chegar mais próximo ao gol, um cara que nas finalizações é um pouquinho mais de fora da área, não que também seja a principal característica, mas às vezes consegue encontrar boas soluções. Aqui contra o Flamengo, tá bem longe, inclusive, tem certa liberdade para levar um pouco a bola, tenta um chute forte, foi no meio do gol, mas foi uma boa tentativa. Aqui, até tem 2 jogadores à frente dele, consegue ter uma boa condução, finaliza de longa distância, leva perigo pro Galo, e aqui são 2 gols dele com a camisa do Botafogo. Sobra da área, finaliza no cantinho, pra gente finalizar um gol que ele fez nessa temporada. Contra-ataque, como a gente falou várias vezes no vídeo, é um cara rápido, então situação de contra-ataque tem essa passada, consegue chegar próximo à área ali, recebe o passe, finaliza na saída do goleiro. Rival Júnior. Então o São Paulo já prepara o anúncio do Newton, né? O Newton tá fechado, chegando no São Paulo pela troca do Ferrarese. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso, se gostaram ou não. É um volante, o São Paulo ainda vai pra cima de outras posições. E falando de Newton e Ferrarese, essa troca, São Paulo ainda precisa comprar o Arthur, né? São Paulo muito provavelmente irá, né? Comprar o Arthur mais pra frente, só que o Arthur não é barato. O Arthur assusta um pouquinho o São Paulo em relação a valores, né? Mas o São Paulo, quando o cara já tá lá, muito difícil o São Paulo não comprar, né? O Arthur tem falam-se, né, de valores de aproximadamente 6 milhões de euros pelo Arthur, o que não é barato, né? Mas eu acho que o São Paulo ainda consegue baixar um pouquinho esse valor, consegue negociar algo para menos de 30 milhões de reais, vamos colocar assim. E a verdade é que o São Paulo precisa comprar o Arthur. Nesse momento, o Arthur ele passa a ser um jogador muito importante pro São Paulo pelo volume de jogo, por tudo que o Arthur representa. Nós vimos uma fase ruim, né? Antes da Copa, ruim do Luciano, do Caleri, Tapia e André Silva, não vou nem falar, Ferreirinha. Estavam ali a maior parte dos nossos atacantes, até os atacantes de confiança, em uma fase muito ruim. Então o Arthur, ele ganhou o Lucas machucado. Então o Arthur, ele ganhou uma grande importância no time do São Paulo em um momento ruim. O Arthur hoje, acho que, pra mim, tá? Não que ele seja o melhor sempre, mas naquele momento que tava o Luciano, o Caleri e todos os outros, o Arthur, pra mim, ele estava jogando como o melhor atacante do São Paulo, por conta do volume, por conta do jogo. As únicas jogadas que saíam, né? Ele não é de fazer muito gol. Ele tá fazendo gol, mas ele não é de fazer muito gol. Ele é mais de dar cruzamento, dar assistências, dele carregar a bola pela ponta e jogar na área pros centroavantes fazerem gols, né? Mas pelo volume, pelo jogo e ele era o único que tava criando. Por isso, pra mim, ele é o melhor atacante que nós temos hoje, por conta do volume, né? Porque ele tava conseguindo correr, criar jogadas. Acho que ele não é o melhor atacante do São Paulo, claro que não. Mas no momento ele era pela má fase que enfrentava Luciano, que enfrentam, né? Luciano e Caleri, por exemplo. Então o São Paulo
Fechou Newton pelo Ferrarese a troca. E aí eu quero ver como é que o Dorival vai trabalhar com isso, uma vez que é de interesse dele também. E aí agora o São Paulo também vai ter que se preparar, se armar. Perdão. Pra fazer, né, uma investida pra comprar o Arthur futuramente, em um futuro próximo, digamos assim, né? Mas o que você acha sobre isso? Quero saber a opinião de vocês. Agora tá fechado, vi muitos me falando, Tidico, eu só acredito quando estiver fechado. Está fechado. Newton já foi trocado, será trocado no Ferrarese. É nosso, o volante. E agora chegou o Vitor Sá. Aqui é um cara que nós temos que cobrar bastante do Vitor Sá. Gosto da contratação. Não acho ele um cracaço fenomenal, mas eu gosto da contratação do Vitor Sá. E o Vitor Sá precisa ser cobrado. O Vitor Sá, ele é um cara que ele não chega como um qualquer. Ele não chega igual o Sabino. Tipo assim, não deu certo em time A, B ou C, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se a gente vai renovar. Não. O Vitor Sá, ele veio como um cara pra resolver a parada ali na ponta esquerda. Então ele precisa ser cobrado. O Vitor Sá precisa ser cobrado igual o Wendel. Eu não aceito o Wendel porque ele não veio como um cara baratinho, como um cara de, vamos ver no que vai dar. Não. O Wendel veio do Porto, veio ganhando quase R$1 milhão. Então eu não aceito. Uma coisa é você contratar um Tapia, que é um ninguém, né? Um jogador de... Se bem que o Tapia é caro também. Mas uma coisa é você contratar um jogador de Série B ou a forma como contratou o Sabino. Não sabemos como é que tá fisicamente, vamos pagar pouquinho, vamos ver se vamos ficar com o cara. Aí eu acho aceitável. Agora, não dá pra pagar alto, caro nos jogadores e colocar na mesma régua, né? Colocar na mesma régua de comparação. Por exemplo, o Ferreirinha, pelos valores, pelo que ele custou pelo São Paulo e pela forma promissora que ele veio, é inaceitável o futebol que esse cara joga. Inaceitável. Não pode comparar o Ferreirinha com o Luca. Te digo, é a mesma posição. Não me interessa. O Luca não custou nada, veio da base. O Ferreirinha custou muito caro e veio como um cara muito promissor pra resolver a parada. Então eu não aceito. A régua tem que ser diferente, sim. Sim, tem que mandar esse Ferreirinha embora. E o Vitor Sá é um cara que eu gosto. É um cara que pra mim tem qualidade, sim. Não é uma brincadeirinha. Pra mim o Vitor Sá tem qualidade. Então, ele também não é barato. Acho que quase R$1 milhão também vai receber, né? Acho que ia receber 800, brigou pra receber mais. É caro. Então o Vitor Sá tem que ser cobrado. É um jogador interessante, é um cara que eu acho que pode dar muito retorno pro São Paulo. Tô feliz com a contratação. Mas tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado como um jogador que veio em uma proposta diferente, em um porte maior do jogador ali. Mas eu gosto da contratação e o São Paulo já anunciou, né? Já anunciou, mas nós queremos ver a coletiva, nós queremos ver ele literalmente dentro do time. Gosto da contratação do Vitor Sá, quero saber a opinião de vocês. Mas tem um outro nome que já deveria ter vindo também, né? Everton Cebolinha. Estamos vendo o Flamengo querendo estreitar a relação cada vez mais com o São Paulo em relação a negócios. Eles querem o Marcos Antônio de todo jeito, embora o São Paulo já bateu o martelo já foi batido, o São Paulo falou, não vamos negociar o Marcos Antônio. Pelo menos não pelo que vocês querem. Vocês querem negociar o Marcos Antônio, é mais de 110, 120 milhões de reais. E o São Paulo tá certo. Só que o Flamengo, ele tem as portas abertas. Eu acho bacana o relacionamento que o São Paulo tem com o Flamengo em relação a jogadores. Trocamos, né? O São Paulo já fez algumas trocas com o Flamengo, já fez alguns negócios com o Flamengo, eu acho bacana. Dá pra ver que o Flamengo deixa as portas abertas de forma bem positiva, não é só negócio. O Flamengo tem uma predisposição interessante a negociar com o São Paulo. Então o Cebolinha, a gente sabe que era chegar e contratar. A gente sabe disso. O Cebolinha é caro, é o mesmo R$1 milhão pro Vitor Sá. É mais ou menos isso. Não é caro nada. O Cebolinha vai sair do Flamengo, já falou que não fica no Flamengo. Já tem todo um histórico com o São Paulo. Por que o São Paulo não contrata o Cebolinha? Porque assim, o Vitor Sá pra mim ele é um bom jogador, mas o Cebolinha pra mim ele é melhor. O Cebolinha também não tá bem. Verdade, estão os dois em baixa. Mas o valor é o mesmo. E outra, traz os dois. Tico, como assim trazer os dois? Traz os dois. Tenta negociar esse Ferreirinha, manda esse Ferreirinha embora. E a renovação do... Como é que não tem dinheiro? E a renovação do Caleri e do Lucas Moura? Já falei várias vezes aqui, vai dar aproximadamente 4 milhões de reais de salário. Querem ser otimistas? Só os dois, tá? Só Caleri e Lucas Moura. Querem ser otimistas? 3 milhões e 800 mil juntando os dois. Algo em torno disso. Caleri vai pedir quase que 2 milhões de salário e o Lucas também. Então não era melhor trazer 3 jogadores de 3 milhões de salário e tentar melhorar demais? Você traz o Vitor Sá, traz o Cebolinha, traz mais um meia custando 1 milhão. Não ia ser uma repaginada bacana? Isso eu tô falando só em questão salarial. Porque dá pra encontrar esses jogadores sem pagar, né? Sem pagar o passe, sem comprar. Esses jogadores em final de contrato que tem um salário meio que alto. Cebolinha tem um salário alto, mas o São Paulo vai pagar isso pro Caleri, pro Lucas, pagar pro Luciano. E eu quero ver como é que o Luciano vai ficar, conhecendo o Luciano, como é que vai ficar a situação do Luciano quando ele vê que o Caleri e o Lucas estão ganhando muito mais que ele, ou pelo menos mais que ele. Eu não sei como é que isso vai ficar internamente, dentro do vestiário do São Paulo. Então, pra mim, o São Paulo poderia fazer coisas diferentes. Uma administração diferente dos valores, de tudo aí. De tudo.
Pra mim, o São Paulo com certeza deveria ir pra cima e contratar o Cebolinha, jogador que está deixando o Flamengo, que tem interesse do São Paulo. Faz pelo menos 4 anos, 3, chutando baixo 3 anos, que o São Paulo, toda a janela de transferências, monitora o Cebolinha. Até mesmo antes dele ir pro Flamengo. Então era um cara pro São Paulo trazer, porque o Vitor Sá não vai bem? Tem o Cebolinha. Aí você tem o Arthur na direita. Aí o Arthur não pode jogar. Põe o Vitor Sá e o Cebolinha. Ah, o Cebolinha não joga muito pela direita, ele joga mais pela esquerda. Não importa. Não importa. Aí você fica com 3 pontas em potencial. Porque o Ferreirinha não tá dando... nós não estamos podendo contar muito com o Ferreirinha numa fase horrorosa que vive. Aí você tem o Arthur, Vitor Sá, Cebolinha. Todos os jogos você tem os jogadores. Ah, o Cebolinha tá machucado, põe o Vitor Sá. Ah, o Vitor Sá machucou, põe o Arthur e Cebolinha. Ah, o Arthur não pode jogar, põe o Vitor Sá pra direita ou o Cebolinha pra direita. Aí você monta um volume muito bacana, uma rotatividade muito bacana com jogadores de ponta. Dinheiro tem, é só administrar direitinho, né? É só fazer de uma forma diferente. Eu, com certeza, traria o Cebolinha pra enriquecer o elenco do São Paulo, porque financeiramente falando é completamente possível e nós sabemos disso. Galera, o São Paulo ainda busca centroavante, né? Teve o Mikael aí do CRB. Eu queria a contratação do Mikael, não é nenhum cracaço, mas pra mim não é pior que o Tapia nem que o André Silva. Quer ver a questão do dinheiro aí? O Tapia vai custar em torno, acho que de 13 milhões pro São Paulo, né? Foi numa troca o Galopo, ninguém sabe ao certo o valor. Já falei isso aqui antes também. Aparentemente 13 milhões, algo em torno disso, né? O Tapia. André Silva custou algo em torno de 25, 26 milhões. Dá quase 40 milhões. Dá quase 40 milhões pra 2 jogadores que, com todo respeito, pra mim são inúteis. Então, pra trazer Tapia e André Silva, eu prefiro muito mais gastar 1 milhão, 2 milhões de reais e pagar um salário de 500 pro Mikael da Série B aí, que tá tendo destaque lá. Fazer um esforcinho pra contratar um Mikael da Série B, que no final é a mesma coisa. Ah, Mikael, jogador de Série B. Tá, as impressões não são tão boas, eu concordo. Só que, e o Tapia e o André Silva? Isso a gente já sabe que não serve pra absolutamente nada. Então o São Paulo pode fazer muito mais futebol com muito menos valores. Porque não tá trazendo Pedro, não tá trazendo os nomes, não tá trazendo o Vitor Roque, o Hendrick. Gasta 40 milhões em 2 bostas, que é o Tapia e o André Silva. Então é muito melhor você trazer um cara muito mais barato de Série B, que joga ali o futebol male-male, porque no final, um golzinho ele consegue fazer igual esse André Silva, igual esse Tapia aí. Então o São Paulo gasta-se errado demais. Mas vamos ver. São Paulo agora vai pra cima de centroavante também. Uma coisa boa, né? Porque antes só tava indo pra zagueiro, pra cima de zagueiro, pra cima de volante. Agora vai pra cima de centroavante também. O que pra mim é uma excelente notícia. Tem que trazer centroavante, tem que trazer meia, tem que trazer mais jogadores, sim. Eu gosto da ideia. Vamos ver como é que vai ficar a situação também dos atacantes aí, de centroavantes propriamente dito. Isso é interessante pra nós vermos também. Aí desse zagueiro. Alan Franco é uma alternativa ali que o clube argentino, que o Boca Juniors, considera a ideal caso não dê certo com o Romagnoli, tá? O Boca ainda não formalizou nenhuma proposta por Alan Franco. O clube argentino apenas monitora a situação do zagueiro São Paulino. O zagueiro que é titular aí absoluto na zaga do tricolor, tá? Alan Franco tem contrato com o São Paulo até o final de 2028. Seu valor de mercado é avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Por enquanto, o Boca Juniors ainda não se movimentou por uma negociação pela contratação do Alan Franco. Tudo vai depender dos desdobramentos em relação ao Rohan. Esse zagueiro, inclusive, aí é uma atualização mais recente, esse zagueiro estaria se acertando com o São Lourenço da Argentina. E se isso acontecer, o Boca Juniors pode vir com força total por Alan Franco. Vamos aguardar. Se chegar uma oferta, você venderia o Alan Franco? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Bom, rapaziada, e pra finalizar o vídeo, o Dorival Júnior quer um novo camisa 8 no São Paulo, né? Um segundo volante. Surgiu um nome de um cara que tá arrebentando na Copa do Mundo com o Paraguai. Parceiro de Bobadilla, inclusive. O São Paulo tem interesse na contratação de Matias Galarza. O meia pertence ao River Plate, com quem tem contrato, se não me engano, até 2028 ou 29, né? Ele foi liberado pelos milionários para procurar um novo clube no mercado. Ele faz parte daquela lista gigantesca do River Plate, aquela lista de dispensa, né? Galarza tem passagem pelo futebol brasileiro. Jogou no Vasco e também no Coritiba. Jogou no futebol argentino pelo Olímpia, Tajeres e por aí vai, né? O paraguaio teve seu nome especulado no Cruzeiro recentemente, mas dirigentes da Raposa descartaram por completo a possibilidade da contratação do jogador. Galarza está na mira do São Paulo, mas ainda não há negociação em andamento. São Paulo monitora a situação de Galarza bem de pertinho e avalia a possibilidade de contratação em caso de uma eventual venda de Damian Bobadilla, ou seja, nada certo, não há proposta, não há negociação em andamento ainda, mas se o Bobadilla for vendido, o que tem grandes chances de acontecer já na próxima janela de transferências, o Galarza pode ganhar muita força nos bastidores ou no mercado da bola do São Paulo, né? Isso porque abriria ali um espaço no elenco, né, com a saída do Bobadilla e também no orçamento do clube, né, na folha salarial do São Paulo, que enfrenta problemas financeiros. O São Paulo quer um segundo volante, tanto que também está de olho na situação do Thiago Maia do Internacional, mas Galarza seria um nome muito mais interessante, até por ser mais jovem, mais versátil do que o Thiago Maia, né?
né? E pra mim, muito mais talentoso, tá? O São Paulo tem boa relação com o River Plate, o que pode facilitar uma eventual negociação no futuro. Você aceitaria Matias Galarza no São Paulo? Acha que poderia ser um bom reforço pro meio de campo do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vale lembrar que o River Plate já liberou o Galarza para procurar um novo clube. E repito aqui, tá?